Bem-vindos ao Pode Crie, o podcast da Igreja Voz. Estou ao lado aqui do Esdras Santana. Claro, estamos aqui para mais um Pode Crie. Hoje o convidado, você nem imagina, hein? Especial demais, muito aprendizado para compartilhar com a gente. Muito, muito. A gente vai aprender com ele hoje. Estamos aqui com Tanielson Campos. Se você não conhece pessoalmente, provavelmente você já viu ele. Ou na televisão, ou no Instagram. Que mídias? Mas todas, né? Todas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo. Um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pelos elogios. Não sei se mereço tanto não, mas muito obrigado. Espero contribuir. A gente estava até constrangido, porque eu falei, hoje nós vamos entrevistar um cara da mídia. Então a gente tem que aprender. Mas brincadeiras à parte, o nosso objetivo, Tanielson, é fazer com que o evangelho seja glorificado através das vidas dos nossos amigos que vêm aqui, contar um pouco das suas experiências. E eu conheci você esse ano, né? Se eu não me engano, no começo do ano. Foi uma experiência muito boa. A gente já tomou alguns cafés e quando a gente desejou aqui fazer o Pode Crie da Igreja Voz, eu falei, não, a gente tem que chamar o Tanielson, que a história dele é espetacular. São umas viradas de chaves, assim, incríveis, né? Então, misturar a unção com o trabalho, com o empreendedorismo, com o ambiente cristão e com o ambiente natural, o ambiente do secular, e esse bate-papo vai ser muito bacana. Legal, estou à disposição. Desmistificar, eu acho que é a palavra, né? Porque as pessoas às vezes criam um ambiente tipo, a igreja não se mistura com uma outra situação. Não, igreja são as outras situações. Nós temos muitas travas, né? Eu acho que a gente é muito bloqueado, acho que com preconceitos que colocam na nossa cabeça e que travam. É questão de dinheiro, questão de riqueza, questão de você progredir, né? E a religião é uma delas. Eles criam esse preconceito como se fosse uma vida paralela que não é. Se a gente olhar isso para 20 anos atrás, falar de dinheiro, de 20 acho que não, mas uns 30 anos, falar de dinheiro, falar de ganhar, falar de empreender, isso parece que estava distante do ambiente de Deus. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que isso lá sempre foi alinhado. O Evangelho, ele foi propagado, depois que Cristo ascendeu aos céus, pelos empresários. Tem uma história na Bíblia chamada Lídia. Lídia era uma empresária, ela era a dominadora de púrpura, né? Então ali ela saiu levando o evangelho e aí as coisas aconteciam. E então o empresário tem um papel importante no mundo, né? Deixa eu fazer um parênteses. Você escolheu de propósito a cor do Pode Crie? Sabe que não foi não, mas que, na verdade quem fez essas artes aí foi o Leves, né? O Levi, que ele atua lá no ambiente do Instagram do CRI, dá uma força para nós. Ele falou assim, pastorzão, vamos fazer um negócio mais profissional. Eu falei, Levi, do jeito que você quiser. Púrpura. É púrpura, a gente pode linkar isso. Empreendedorismo. Muito legal, muito legal. E falando dessas relações, né, de tudo fala, tudo conspira, tudo contribui, né, Tanielson? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. A gente tem uma pergunta que é a primeira de impacto, né? Eu queria primeiro saber como você conheceu a Cristo, como você conheceu a Jesus. Bom, eu tenho uma sorte muito grande, eu falo que é até sorte, mas assim, eu nasci num lar cristão. Eu nasci, então eu falo que eu brinco que eu nasci dentro da igreja. Sim. As minhas recordações de criança, assim, das festas de aniversário, elas aconteciam dentro da igreja, aquelas festinhas na igreja. Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio de, desde pequeno, já estar dentro de um ambiente que cuidou da minha vida até hoje, me fez. E o que eu faço com meus filhos agora, né? Então, eu levo eles todo domingo na igreja, vão na escolinha lá, porque eu acho que isso fez com que eu nunca coloquei um cigarro na boca. Ai, que legal. Eu não sou uma pessoa de beber, não fala que eu não tomo meu vinhozinho, tomo, mas não sou uma pessoa eu não tomo cerveja, para ter uma ideia, que é uma coisa muito comum, né? E porque eu nasci dentro da igreja e aprendi desde o comecinho que a gente tem que se cuidar e aquilo tudo que a igreja, que os ensinamentos. Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio. Mas todos podem ter isso, né? Sim. Então, se você não nasceu dentro da igreja, nós podemos a qualquer momento não é descobrir. Demérito algum não ter nascido dentro da igreja. Nenhum. E na verdade o nosso objetivo aqui é para desmistificar isso. A igreja não são para poucos, não. A igreja é para todos. Para todos. E a minha esposa não é. A minha esposa era católica
E aquele católico que todo mundo falava que era católico. Nominal, católico nominal. Que não é um católico frequentador, pessoa que ia à igreja, que frequentava a igreja. Então, assim, ela veio depois e batizou na Voz, assim como meu filho, assim como eu também batizei na Voz. Então, assim, não é nenhum demérito não nascer, mas eu tive esse privilégio de conhecer a Jesus, a Deus, desde criancinha. Desde muito legal. Que bom. E conhecendo a Jesus, você veio caminhando nesse mundo, estudando, acadêmico. Em que momento você ou começou a trabalhar? Você já foi um empreendedor desde sempre ou você teve um momento que você era um CLT ali da vida? Não, eu fui CLT muitos anos a gente sempre é um pouquinho empreendedor na nossa vida. É que a gente quer separar as coisas. Mas em tudo isso eu sou muito vendedor. Acho que todos nós devemos ser vendedor. Sim. Porque a gente se vende o tempo todo. Você se vende nas amizades, você se vende... Às vezes as pessoas acham que é feio falar isso, né? Não é feio. Falar, nossa, tá se vendendo. Não, a gente se vende o tempo todo, a gente se vende dentro de casa. A gente vende as ideias, a gente vende os projetos. Então, o bom colaborador se vende para o seu superior. Sim. E alcança a sua promoção, mostrando que ele é a pessoa certa para o lugar certo. Pega essa chave de ouro de empreendedor aqui. E eu acho que esse é um grande desbloqueio que a gente tem que ter, que as pessoas são travadas, a pessoa já fala assim, eu não sei vender. E já cria esse bloqueio. E a palavra tem poder. E você coloca isso na sua mente e fala, eu não sei vender. Que bloqueio. Por que isso? Então, eu sempre tentei passar isso para os meus funcionários, para os colaboradores, para as pessoas com quem eu trabalhava junto. Todos nós somos vendedores. E nós temos que aprender a vender. E falo até mais. Eu brinco, né, com eles, é uma maneira de brincar assim. Falo assim, Deus quando quer fazer alguém rico, faz vendedor. Porque se você se ganha dinheiro, é vendendo. Você ganha dinheiro, é vendendo. Eu tenho uma máxima que eu sempre falo o seguinte, que o bom empreendedor é vendedor. E a última venda boa que ele deve fazer é de vender a empresa para um grupo maior do que ele e fazer a realização. Esse acho que é o sonho de todo empreendedor, quando ele consegue vender a sua empresa e preparar a sua empresa para essa venda, uma coisa muito legal. Mas a sua experiência profissional, então, começou como? Bom, eu sou engenheiro civil. Sim. Eu fiz engenharia civil. E durante a minha faculdade eu tinha um medo, porque a gente tem medo, viu? Pera só um pouquinho, a gente precisa fazer um entendimento. Como um engenheiro civil cartesiano é um vendedor nato, né? Isso é uma mistura, isso é novidade. Você sabe que uma frase que eu aprendi também uma vez, eu acho que um ensinamento muito grande lá atrás, é a diversificação dos conhecimentos, do trabalho, em tudo. Então, você procurar diversificar. Você hoje vai escutar sobre bolsa de valores, sobre investimento, a pessoa fala, diversifique a sua carteira. Então, essa palavra da diversificação, ela é muito importante para tudo. Se você ficar só num ambiente, então, acho que também é uma... Eu lembro que eu fazia engenharia, e aí eu fui nesse treinamento, eu sempre gostei de fazer treinamento, de buscar outros ensinamentos. E aí eu fui naquele dia, um cara me falou, olha, procure outras coisas além da engenharia, porque no meio dos engenheiros, quem vai ter o diferente é você. E esse cara era um professor? Professor da USP, da psicologia. Ele entendia as emoções. Então você vê como que às vezes, cara, o objetivo desse podcast é isso. Uma palavra que esse professor falou para você despertou um entendimento, tipo, engenheiro vai todo mundo ser. Agora, um engenheiro que se comunica bem... não fique na média, né? Tenha o diferencial. E tem uma outra frase que eu acho bem legal também, que eu acho que vendas é importantíssimo, network é importantíssimo, essa diversificação, que é a comunicação, é muito importante. Mas tem uma frase, eu acabei de vir agora do Nitro 10X, esse final de semana a gente ficou lá em treinamento, como eu disse, eu vou em muitos treinamentos, toda hora em tudo, e tem uma frase lá que também muito, muito legal, que é o seguinte, não é o melhor, e aí quando você para e pensa... lembra dos bancos escolares, né? Aqueles que tinham as melhores notas, não foram os que se deram melhor na vida. Então, assim, não é o melhor que se dá melhor na vida, ou sai melhor, mas sim aquele que melhor se comunica, melhor se divulga e melhor se vende. Hoje nós estamos no tempo do aperfeiçoamento da inteligência emocional.
Então, as pessoas que se destacam hoje no ambiente corporativo, isso é uma experiência, eu vejo lá na nossa empresa, é quem tem uma inteligência emocional aguçada, que tem uma inteligência emocional um pouco mais apurada, acho que a palavra certa é essa, né? Aperfeiçoado, treinado, né? E eu acho que nós estamos passando por uma fase agora, que nós temos muito do conhecimento, aí você vem sim com a inteligência emocional que te dá um nível a mais, mas nós estamos partindo muito agora para o espiritual, sabe? Juntar Deus nisso, entender que Deus Você tem visto isso no seu dia a dia corporativo, Taniel? Muito. Bacana. Eu tinha até um bloqueio, sabe assim, um medo, às vezes, de misturar, porque também a gente vai aprendendo, eu tô falando daquelas quebras de paradigmas, da gente falar assim, futebol... não se discute na mesa, né? Não se discute política, futebol e religião. Então essa era uma frase que desde pequenininho escutou, política, religião e futebol não se discute porque sai briga, porque cada um tem o seu, hoje pronto, isso acabou. Tá na mesa. E hoje isso está na mesa. Hoje, você no ambiente profissional de mais alto nível de grandes negociações, se fala de Deus, se fala de princípios, né, da Bíblia. Então, acho que esse outro lado, porque assim, eu já escuto de conhecimento, de inteligência emocional já há muitos anos. Agora de Deus está começando agora. Mas de Deus agora. Esse eu acho que é a grande chave agora. Sim. E você vê que os empresários... teve uma época... eu falei que eu nasci num lar evangélico, eu lembro muito pequeno na igreja que era até estranho você falar que você ia na igreja, sabe? Eu sentia assim um preconceito gigante. Tinha que ser um agente oculto, né? Era uma vida paralela. Todo mundo falava que era católico e o católico não era nominal, muito frequentador, né? Muito praticante. Então quando você falava que você era evangélico, que você ia na igreja, era um negócio meio bullying. O pessoal te olhava meio bullying. Era bullying. Hoje você sente que não, porque o Taniel é o cara do mundo hoje, né? Ele tem a gente vai falar sobre isso, mas só para dar um spoiler, ele tem uma vivência no mundo da comunicação, né? Ele foi, vamos pensar no currículo aqui, você foi secretário de turismo? Fui secretário de turismo 8 anos, fazia venda de Ribeirão Preto e nesse cargo tive a oportunidade... Secretário de turismo de uma cidade como Ribeirão Preto não é qualquer lugar, né? E tive a oportunidade nesse período de ser vice-presidente e assumir um período a presidência da ACEMAI, que é lá em Brasília, que é a Associação Brasileira de Secretarias de Turismo, secretário de turismo. Então, tive um relacionamento Foi Brasil, superintendente da ERP? Fui superintendente da ERP durante 2 gestões diferentes. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Esse é o momento que a gente vai detalhar aqui para ver como que o cristão, o evangelho, os princípios mudam, né, o caráter. Mudam o caráter, não. Fortalecem o caráter de uma pessoa. Tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro civil, de montar um departamento de engenharia, virar diretor comercial dessa empresa, então participar de concorrências no Brasil inteiro. Então você tem um currículo vasto e tem uma conexão vasta. Sim. Voltando para o que nós estávamos falando, você tem ouvido que hoje o evangelho, os princípios, os valores de Cristo têm estado nas mesas de negociações. Se você olhar meu Instagram, por exemplo, você vai ver que ontem eu estava em São Paulo, quinta-feira passada eu estava em Guarulhos, eu estive em Brasília, então a cada hora eu estou num lugar e sempre em mesas de negociação, ou treinamentos, ou dando treinamentos, ou recebendo, ou aprendendo, trocando, ou negociando, ou vendendo, o tempo todo vendendo. E assim, hoje não existe mais negócio, relacionamento sem que o espiritual esteja junto. Legal. Ô, Daniel, então só para a gente organizar a nossa conversa, você por um momento foi CLT, né? Eu quero deixar também bem claro que não é demérito nenhum, a gente não está contra o CLT, é que o nosso podcast é um podcast de empresários cristãos, de empresários que empreendem com os valores de Cristo, mas você de repente virou a chavinha para empreender solo, né? Sim. Quando foi isso? Eu já tive algumas pequenas experiências ao longo da vida, porque eu acho que o empreendedor, ele sempre é um pouquinho empreendedor, ele sempre busca... eu tive algumas oportunidades, teve um período que eu tive uma agência de viagem, então eu consegui fazer algumas ações nesse sentido, mas direto, assim, de uma vez, assim, esse ano, em fevereiro desse ano, eu tive uma grande mudança. Agora, então, nós estamos gravando esse podcast em novembro, então em fevereiro agora... Não tem um ano, E você sabe que você foi convidado para esse podcast por causa disso, né? Ah, é? Porque a gente tomou um café
E eu me lembro bem que você, na época, estava na transição. Eu via em você... Fazia alguns dias, né? Assim, foi uma coisa muito... logo depois. Eu via em você um pouco de medo, né? Medo, então, com certeza. Eu sentia ali, puxa, ele tá com medo. Eu lembro bem quando eu saí do café, estava acompanhado do pastor Wilson. E aí eu falei... Cara, temos que orar para ele, que ele está com um pouco de medo. E, de repente, agora, o mês passado, você me convidou para um almoço. Sim. Eu convidei ele para um café, ele me convidou para um almoço. Você vê como é que é. E, nesse almoço, eu vi outro Tony Nelson. Eu falei, cara, muito rápido. Né? Então, assim, o poder de ter saído daquele medo para um sucesso, né, rapidamente assim, isso não é de qualquer maneira. Isso não é da noite para o dia. Isso tem uma plantação, tem uma semente. Tem algo lá dentro que te moveu a fazer isso. Mas assim, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus o tempo todo. Que bênção. E dizer assim, vamos falar assim disso, mas eu posso falar que isso aconteceu em vários momentos da minha vida. Primeiro eu queria dizer que medo eu tenho sempre. Agora, aquele dia eu tava com muito medo. O medo, aquele dia era muito. Aquele dia era muito. O frio na barriga o empreendedor sempre tem, né? E eu vejo assim, eu também trabalho com mídia e fiz muitos shows e faço muitos eventos e às vezes eu conversando com grandes artistas, você pergunta, e aí? E na hora de entrar no palco, ele fala, dá frio na barriga, até hoje. Então aquele cara que está acostumado a fazer aquilo, ele vai dar o friozinho na barriga. Então isso é normal, acho que a gente tem que saber que isso é normal. Normal. Tem que entender então, isso como faz parte. Esse é um corte, ó. Ter medo, vamos chamar de... Esse é algo que te protege também. Te protege. Né? Não adianta você enfiar o pé no acelerador e falar, tem um combustível, se você não se reabastecer, vai acabar esse combustível. Perfeito. Assim como a dor foi feita para nos proteger, né? Você põe a mão no quente, lá vai queimar, você tira a mão rapidinho, porque você vê que sentiu dor. Então, o medo é feito para te proteger também. Para falar que você pegar em estado de atenção. Cuidado ali, vai com calma e faça corretamente. E eu acho que o segundo passo é a resiliência, né? Eu vi que você teve muita resiliência. Eu me lembro bem que você contou a história de como você estava planejando para essa virada de ter lá um cargo de diretoria numa grande empresa de comunicação audiovisual, uma televisão, para ser bem claro, e começar a empreender. Foi o seguinte, ó, eu vou fazer isso, meu projeto é isso, e detalhou. Né? A gente chama do business plan dele, ali resumido, mas ele detalhou. E depois, quando a gente sentou junto, e eu te acompanho nas redes sociais, eu vi acontecendo. Resiliência faz parte. Faz parte, é muito importante. E um outro ensinamento, eu acho que muito importante, se você olhar o gráfico de todas as empresas, de todo mundo, de tudo que acontece, isso é uma coisa natural, é que o crescimento ele é muito lento no início. E as pessoas muitas vezes desistem. Então você vem aquela reta, tá subindo, mas ela vai devagarzinho. Às vezes. E de repente também tem uma viradinha de chave, porque isso amadurece, isso ganha raiz, isso ganha sustentação, e de repente essa curva vira para cima e o crescimento é exponencial. Então você não pode desistir. Você tem que persistir. E ir lá e... Claro que muitas esse a gente faz tentativa e erro, às vezes isso não é, mas a gente não pode ficar só recomeçando, só mudando toda hora. A gente tem que ter também esse conhecimento de que vai ter um dia que a coisa vira a chavinha. E se você olhar a Bolsa de Valores, se você olhar as grandes empresas, todas elas aconteceram. Até me veio uma frase que eu acho boa para encorajar quem está assistindo. Que não tenha só iniciativas, tenha acabativas. E elas precisam que a gente persevere para passar por elas, né? Essa parte do processo de crescimento. É importante a gente saber que todo investimento, às vezes, ele faz uma curva J, né? Ele começa, dá aquela regredida, e eu tenho alguns amigos que falam assim, é igual a flecha, para ela ir para frente, você precisa puxar ela para trás. Então, às vezes, tem pessoas que desistem aqui, porque perdem o alvo, né? Agora, o que você entende que Cristo, que o Evangelho, nesse momento, te ajudou? Quando você chegava em casa, você falava, Deus... Sabe, pastor, existe algo sobrenatural. E isso é muito claro para mim. Isso é até brincadeira a gente falar isso, mas é tão claro como o ar que eu respiro, sabe? Assim, você não consegue ver, mas você está respirando, assim, isso é muito Deus na minha vida. Muitas vezes você olha para trás e fala, como que isso aconteceu? Legal. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Eu lembro que eu era recém-casado, a minha esposa é advogada e hoje trabalha no Banco do Brasil, e ela trabalhava num grande escritório
de direito. Um escritório nacional, de renomado, que tinha aqui em Ribeirão Preto o seu escritório. Ela era recém-formada, conseguiu esse emprego. Imagina que alegria, né, de ostentar aquele crachá, de falar, eu sou desse escritório. Nós não vamos falar o nome do escritório, porque ele não pagou R$1 para nós. Não fez propaganda. E esse escritório, um belo dia, resolveu sair de Ribeirão Preto e vendeu a operação de Ribeirão para um outro escritório local aqui. E esse escritório, então, faz a demissão dela. E assumiu a carteira do que ela trabalhava aqui em Ribeirão Preto. E eu lembro dela ficar muito triste, chorar, ficar preocupadíssima. Eu fiquei muito preocupado também. E minha família é de Franca, eu lembro que no dia seguinte nós fomos para Franca. Buscar aquele aconchego da família, E assim, que o bom francano fala, na Franca. E agora? E agora? E assim, olha, uma coisa, isso foi num dia... No dia seguinte, nós estávamos lá em Franca, o telefone tocou, ela atendeu o telefone e falou assim, olha, aqui é do banco, aquele concurso que você fez há 2 anos atrás, saiu agora a vaga e você pode assumir a semana que vem. Deus nunca abandona, né, o fiel. E sabe o que acontece? Se ela nem lembrava do concurso. Ela não lembrava do concurso. Porque tem o tempo de espera, louco. né? E o segundo, fazia uns 2 anos que ela tinha feito que concurso. Doido. E tem um segundo detalhe. Se ela estivesse no escritório, ela não sairia. Ela não aceitaria. Olha só. Você imagina se ela fala não, muito obrigado, e na semana seguinte ela é demitida? Esse eu costumo falar que é o Gantt. O gráfico Gantt de Deus, ele não erra. Ele fica ali alinhavado e vai passando de uma fase para outra e estruturando a nossa vida. E quando a gente está linkado com Deus, recebendo de Deus, confiando em Deus, com a unção de Deus, isso tudo vai acontecer. E aí tem uma frase que também eu acho que é muito legal, que é tudo tem o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então é a hora que Ele preparou para você, a hora que é para acontecer. No mundo teológico a gente chama do Kairos, né? Tem o Cronos, que é o nosso tempo, e o Kairos é o tempo de Deus. No mundo empresarial a gente precisa lidar com o Cronos e com o Kairos. E a gente às vezes pede, né? Porque o Emerson hoje estava me perguntando, você ora, né? Então eu oro, ponho o joelho no chão, eu oro, eu peço. E muitas vezes eu peço sabedoria, muitas vezes eu peço discernimento, muitas vezes eu falo, coloca as palavras na minha boca, eu me dê conhecimento para enfrentar aquilo que eu preciso. Mas o grande negócio é que às vezes a gente pede o que a gente quer. E às vezes não é o que a gente quer. Às vezes é até muito maior do que aquilo. E a gente não entende. Então, eu percebo que agora eu tenho uma missão também. Uma outra missão, além do só trabalhar, de contribuir com as pessoas, de contribuir com as empresas, de contribuir mais para trazer essas pessoas para Deus. E você chama dessa contribuição. Essa contribuição não é financeira, não é um resultado profissional. É uma contribuição no lado emocional e espiritual. Emocional, espiritual, e de que através desse conhecimento e dessa ajuda, isso vai fazer com que as empresas também se desenvolvam. Isso vai, eu acho que assim, é uma missão que vai ajudar a cidade de Ribeirão, ou de onde ela estiver, porque ela vai pagar mais imposto, ela vai gerar emprego, então ela vai, com certeza, esse trabalho é muito maior do que... Legal, você falou da cidade, acho que a gente pode entrar no momento que você foi trabalhar na área política, né? Ser secretário de turismo de uma cidade como Ribeirão Preto é saber lidar com o ambiente político. E a gente tem sempre uma resiliência de falar, poxa, mas o cristão, o empresário, tem alguns empresários que falam, eu não mexo com política, a política é mal vista. Eu quero lembrar que Jesus foi sepultado no túmulo de um político. Ele era um senador. Né? O que você me fala desse momento? O que Deus, o que você como cristão, o que você conseguiu lidar nessa experiência? Olha, eu penso, eu acho que também tem uma frase muito, muito importante a gente falar assim, eu não gosto de política. Então você será liderado por pessoas que gostam. E você talvez não tenha os mesmos princípios que você. Os seus princípios. Então acho que a gente não pode. Essa é uma maneira que a gente não deve. Eu não tenho nenhuma intenção de me candidatar a nada. Essa é uma coisa que eu não tenho. Você não quer exercer a política diretamente. Exato. Eu não vejo isso na minha vida, não vejo isso como uma intenção, não tenho nenhuma intenção de ser candidato a alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que lidar com a política o tempo todo. Tudo tem política em tudo. Eu falo que um exemplo que eu acho que é muito público, porque
a igreja, a televisão noticia e tal, até para escolher o papo é política. Eles soltam lá fumacinha lá, falando que tem papo que não tem. Imagina a política por trás daquilo ali para escolher. Então, assim, a política está em todos os lugares. Então, nós temos que lidar com política, nós temos que saber transitar nesse caminho. E nós temos que levar pessoas boas para lá. E, infelizmente, tem na política também muitas coisas ruins e pessoas ruins, mas ela é um retrato da nossa população. Eu brinco que a política é o retratinho 3x4 do restante da população. Brinca com a sua experiência de ter passado lá nessa secretaria, ter vivido esse mundo político. Então, é claro para você, para a gente passar para os nossos amigos que estão nos assistindo, que a gente precisa ter mais pessoas com os princípios cristãos dentro da política. Eu incentivo isso, eu trabalho para isso, eu quero e dou essa dica muito grande que você deve, se você tiver isso dentro de você, você deve se envolver com política, se candidatar, levar gente boa para lá. Mas se não for você, que você lute, trabalhe e ajude para que cheguem pessoas melhores, cada vez pessoas melhores. Porque os PCCs da vida, os bandidos, estão colocando as pessoas deles lá, o mundo está colocando as pessoas lá. Se a igreja, se as pessoas do bem não colocar, outros irão e ocuparão esses espaços de liderança que influenciam na vida de todo mundo. Porque lá na política está decidindo ou fazendo as leis que servem para todos nós. Nós vamos ter que cumprir aquela cartilinha lá. É isso mesmo. Então, ou a gente também contribui para levar pessoas e influenciar para que pessoas do bem cheguem e construam essas leis da melhor maneira possível, ou nós vamos ser administrados pelas leis que não nos interessam. E uma contribuição que a igreja, que nós podemos fazer é orar, né? Orar pelos nossos políticos, orar pela Constituição. A palavra até diz, nenhuma liderança é constituída sem que esteja pela vontade e o domínio de Deus. Isso é bíblico. Estude sobre isso em Romanos 13. Isso. Revelador. Então se está a liderança lá é porque Deus permitiu. Exato. E às vezes ele está permitindo aquilo para que nós abrimos os nossos olhos, ou ele está permitindo para um ensinamento, enfim, a gente precisa entender isso. Então, empreender nesse ambiente, ele é muito desafiador, mas eu vou falar que a escalabilidade, escalar através desse ambiente é muito mais fácil também, né? Porque você atinge mais pessoas. Por exemplo, o secretário de turismo propõe uma regra que pode beneficiar o entendimento da cidade de que o evangelho, de que Cristo, de que valores, de que princípios podem ser implementados naquela cidade e abençoar aquela cidade. Olha o poder que tem. É uma bênção nós termos tido uma pessoa que passou ali. Do mesmo jeito que uma pessoa sem princípios, sem valores, vão criar regras para essa secretaria que nós estamos falando, que não vão ajudar a cidade, pelo contrário, vão trazer maldição para essa cidade. Então, escalar através de empreender dentro de um ambiente político é importante também. Nós não podemos tirar nada do pacote. Eu brinco, falo sempre assim, a igreja, por um tempo, foi entregando as coisas para o mundo. A televisão não pode assistir, na década de 70. Né? A televisão, o que nós fizemos? Entregamos a televisão para o mundo. Cultura, balé, dança, isso aqui não pode, não sei o quê. Aí, por falta de conhecimento, nós fomos entregando a cultura, aí depois o ambiente de educação, e a gente foi soltando. O que nós estamos vendo hoje, Tanielson, e você falando que o evangelho hoje está nas mesas de negociações, me alegra muito, nós estamos vendo que a igreja está tentando resgatar isso, né? E ela vai resgatar isso através dos nossos jovens, através das pessoas que estão chegando para empreender, para formar. A gente precisa de advogados, de engenheiros, juízes de direito. A gente precisa de vereadores, políticos, de prefeitos, de deputados. A gente precisa disso para que a cidade seja transformada. Nós estamos gravando esse podcast num ambiente, o nosso pastor ele acabou de ganhar como presidente do Conselho de Pastores da cidade de Ribeirão Preto. A eleição foi ontem. Então, nós estamos sendo abençoados, a cidade está sendo abençoada. Por quê? Porque ele desejou se envolver no ambiente de liderança.
né? E você vê que tá a eleição aí de novo, tá a política aí de novo, porque ele foi eleito, né? Ele foi eleito pelos pastores da cidade. Não gosto de política, não vou me envolver na eleição. Então é isso, a gente não pode ter esse preconceito de novo. E eu acho que isso é um negócio muito legal. As pessoas, foi colocado na cabeça nossa, das pessoas lá atrás, ter dinheiro, ganância é pecado. Ganância é pecado quando você obtém dinheiro através de coisas erradas, né? Ou a ganância é pecado quando você usa ela de forma errada, onde você torna o dinheiro maior do que Deus, onde você torna o dinheiro seu Deus. Aí sim, aí você está errado. E essa linha é muito tênue. É muito tênue. Você precisa ter uma sabedoria, e eu até costumo dizer discernimento, do que é o certo e o que é o errado, são coisas distintas. Sabedoria e discernimento não são as mesmas coisas. Sabedoria você busca academicamente ou espiritualmente para Deus. Agora, discernimento é algo que você precisa buscar em Deus de verdade. Para que caminho eu vou? Entrando nesse assunto, eu sei que ele é polêmico, mas a gente vai passar superficialmente por ele. Não tem como não falar da sua passagem no DAERP. Eu só vou dar um preâmbulo para os nossos amigos que não sabiam disso. Ele passou num momento muito crítico lá no DAERP. A Ribeirão passou por uma situação adversa, né? Lá dentro do departamento, da autarquia. E eu me lembro quando você me contou esse testemunho, você chegou lá fazendo a diferença, né? E toda aquela bandalheira não espirrou em você. Eu passei 2 vezes, e as 2 vezes foram muito interessantes pelo DAERP. Eu passei no DAERP lá em 2009, no início, quando a cidade perdeu o superintendente, o superintendente da DAERP saiu, ela ficou quase 1 mês sem superintendente. Imagina que estava um monte de documento por assinar, um monte de coisas por resolver, e não estava se conseguindo achar uma pessoa. Foi logo no comecinho de uma transição de político, né, de mudou o partido, de governo, e aquele momento não tinha quem... Eu lembro que uma frase foi, você tem coragem de assumir o DAERP naquele Quem período? te convidou falou isso. Você tem coragem de assumir porque precisava de coragem. Sabe? Precisava ter coragem. E eu fiz uma mudança muito legal. Na época eu mudei o logo do DAERP. O logo do DAERP era uma torneirinha aberta. Eu lembro. Que era legal porque assim, tá mostrando que tem água, mas inconscientemente você tá gastando água. E aí eu mudei o logo para uma caixa d'água cheia. Então você tem a água, a caixa d'água, uma caixinha com a ondinha mostrando que ela está cheia. Você tem a água, mas você cuida. Olha só a visão do empresário. Eu nunca tinha olhado para isso. A Mayra tem um olhar para essas simbologias, né? Eu fiz essa mudança lá atrás. Eu não tinha esse olhar. Era uma torneira vazando e agora virou uma caixa d'água. E esse foi meu primeiro emprego público, que foi como superintendente do DAERP. Naquele momento, eu assumi um DAERP que o pessoal não tinha uniformes. Os uniformes não foram mais comprados, o pessoal estava tudo de roupa velha, ou usava sua roupa própria. Os carros eram velhos, as pessoas olhavam para o DAERP de uma forma muito negativa. E eu falei, não, nós precisamos mudar isso aí, levantar a autoestima desses funcionários. Eu fui lá e comprei carros e caminhões novos, eu mandei fazer uniforme. Eu dei treinamento para essas pessoas. Eu trouxe uma conferência nacional da ASEMAI, que era a Associação dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto, para Ribeirão Preto. Nós fizemos, aqui em Ribeirão, veio o serviço do Brasil inteiro, e treinamento, ensinando o pessoal, trazendo novidade, modernidade. Nós começamos com o processo de telemetria, que é saber se a caixa d'água lá está cheia ou vazia, para descobrir vazamento, para ver onde está faltando água, para a gente resolver isso antes, para fazer as manobras, tira a água daqui, leva para lá, para resolver problema de falta de água. Então você leva a tecnologia, isso é uma outra dica importantíssima para todo empresário, para todo mundo que quer empreender. Tecnologia é fundamental. Sim, tecnologia... Isso é importante. A tecnologia aumenta o valor da sua empresa, a tecnologia vai te levar muito mais longe. Hoje está a época de inteligência artificial. Então, assim, essa é uma dica importantíssima. Dá até medo, né, o que a inteligência artificial está fazendo. É outra língua, inclusive. Hoje a gente falava, na nossa época, de tem que aprender inglês, né? Hoje você tem que aprender realmente inteligência artificial. Dá o prompt certo na AI. Exato. Se você der o errado... Porque tem gente que fala que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Não. Ela vai filtrar para os melhores. Ela muda, né? Ela muda o emprego. Ela muda o emprego, ela muda o funcionário. Então é igual o banco, passou por isso. Você tinha aquelas agências enormes de banco com um monte de gente. Hoje você vai lá, a agência é pequenininha, tá todo mundo no celular faz ou no caixa eletrônico faz. Porém, precisa de quantos funcionários para construir esses softwares, para manter funcionando, evitar a ataques, seguranças. Então, assim, muda-se o tipo de funcionário. Então, você tem que estar preparado para o novo emprego. E aí que não a é gente que vai acabar o emprego. Isso, é importante isso.
E aí que a gente vê que a gente separa os meninos dos homens. É isso. Por quê? Quem tem uma visão pequena, ele não vai se formar, vai ficar preguiçoso, E vai entra o sentar medo no sofá, de novo aí, né? vai falar assim, eu tô com medo, não vai dar O certo. medo Agora, que paralisa, né? o medo que paralisa. Esse é terrível, né? Então- Agora, o medo, ele é verdade, o medo ele não pode paralisar, o medo ele tem que servir de proteção. Só que a pessoa que vai se formar, vai procurar a melhorar a sua capacitação, ela vai se diferenciar. Enfim. Mas voltar lá no Vamos voltar DAERP. até para terminar. E eu passei uma segunda vez, essa foi a primeira passagem. Depois eu fui pro turismo. Aí fiquei um bom tempo no turismo. Depois eu passo uma segunda vez, porque eu estava no turismo. Quando aconteceu todo aquele fato, várias pessoas foram presas. E o superintendente do DAERP, naquela época, foi preso. Ficou sem ninguém de novo. Pronto. E aí buscaram então uma pessoa que já tivesse passado por lá, que conhecesse, e naquela época com a Polícia Federal lá dentro, com o Ministério Público, com as pessoas investigando se houve, não houve crimes e problemas ali Cara, dentro. olha só como que é legal, né? Eu preciso te interromper só para dizer o que é uma luz, né? A luz, onde ela chega, ela ilumina, ela acaba com a escuridão. E você teve um desafio chegar ali naquele Novamente. momento. Ou seja, mas também já vamos pensar, a primeira passagem de sucesso gerou a intenção de transformar a segunda passagem. Eu penso que pensaram assim, a gente precisa de uma pessoa competente, que tenha lisura e que tenha idoneidade. Chama o Daniel. E que tivesse uma vida extremamente transparente, porque quem vai assumir com o Ministério Público, Polícia Federal, investigação, tiver se tiver uma qualquer rabinho, É. você ali, você já Olha a importância do a bom pessoa testemunho. nem iria, Como que a gente né? reforça aqui no CRI, né? Sobre essa questão da integridade, de você ser um cristão o tempo todo mesmo, não tem essa divisão de na empresa eu sou um, eu escondo o que eu faço na igreja. Não, você é íntegro o tempo todo porque você faz respeitando o que você acredita, E né? aí assumi ali, acumulando, né? Continuei como secretário de turismo, eu já estava acumulando naquela época a diretoria financeira e administrativa do Instituto do Livro. E aí assumi o terceiro cargo, que era então a superintendência do DAERP. Imagina um orçamento gigantesco, de milhões, mais de 1.000 funcionários e uma autarquia, né? A autarquia, o prefeito não é o principal responsável. Tudo que você faz como autarquia é o seu CPF. É você que responde. Qualquer problema é o seu patrimônio, é a sua pessoa que vai responder sobre isso. Tem que ter muita coragem mesmo. E passei lá por esse período, administrando esse período, entreguei e fui. E você fez uma oração? Você fala, Senhor, me protege. Todos os dias, antes e pra- depois. E você teve Antes que e também depois. vender essa negociação em casa, né? Pra esposa, falou, eu vou pra lá, você ora por E mim. muitas das pessoas falaram, você é muito louco. É uma Mas- pessoa que gosta de desafio. Quem empreende gosta de ser desafiado. Mas eu também julgo a dizer que a confiança que você tem na sua capacidade e em Deus te faz enfrentar esses desafios. Agora tem uma coisa, eu também, uma outra dica aí que eu falo para o empreendedor, para aquele que nos assiste, que assim, na vida, vamos brincar, é quase igual jogar videogame. Você vai passando de fases. E quando você passa para a fase seguinte, a de trás fica muito fácil, entendeu? Você não volta. Já sabe como é que passa. Você não começa de novo, Eu sabe? falo isso lá na empresa. Então, assim, você vai aprendendo, vai passando e você não retorna. Por mais que você tenha altos e baixos e às vezes passa por dificuldades, mas você já está num outro patamar. Você já vai E conseguir. você chegou lá, toda aquela bagunça, ficou por quanto tempo lá? Aí esse período foram 4 meses e meio. Que Organizou aí, o que precisava organizar. Organizou o que tinha que organizar e mudou o governo de novo. E aí, então passei o bastão e fui. Depois, assim, é importante isso, eu acho muito legal. Depois o Nogueira, um dia, fez uma homenagem. Eu recebi um certificado do Nogueira, do atual superintendente que assumiu depois, Que legal. Reconhecendo esse trabalho que foi Que feito legal. ali Parabéns. no DAERP nesse período. Então foi Cara, eu uma vejo coisa Deus de... na sua vida. Eu vejo Deus, porque por mais que você não tenha... Se você não iria fazer nada de errado, não estava conivente com aquilo, geralmente isso acaba espirrando, porque as pessoas Eu vejo querem... Deus o tempo inteiro na minha vida, porque Deus, assim, eu olho Deus. pra trás e falo, como é que eu fiz isso? Sabe? Cada Isso, coisa... o dia que você me Como contou essa que eu- história, eu sei que eu passar por faço essa isso? história, mas por mim. Porque o dia que ele me contou essa história, eu fiquei pensando, cara,
Deus tem um plano na vida dele. Porque passar por esse momento e sair vitorioso com um certificado de honra ao mérito, vamos chamar, né? Não sei, chamado específico, é um chamado. né? E aí, Mari, eu me lembrei de você. Porque você consegue conectar essas coisas, né? O dia que você chegou lá na empresa, você falou assim, Esdras é o nome, é o que toca, não é isso? E aí, ele passando pelo DAERP é água, a água é vida. E é o departamento de água de uma cidade, sendo administrado por um cristão que tem princípios, que está distribuindo a água, a vida, isso tem muito a ver, né? Numa cidade que se chama Ribeirão, que é dos ribeiros, eu fico maravilhada. Ele está contando aqui da simbologia toda. E as pessoas podem falar assim, nossa, o pessoal está viajando. Cara, não. Não tem ligação. A vida cristã, ela é feita de simbologias e prática. Só simbologia não funciona. Quer ver um exemplo? Pega a sua Bíblia, abre no Salmo 91 e deixa ele aberto lá e não lê. Porque muita gente chega para fazer visita lá, tá lá. Tá até amarela a página. Já fica para você que tá aberto aí, pega e lê, por favor. E aí, ou 23, ou 91, algum desses conhecidos vão estar lá. E a pessoa não lê. Aí, se ela passar a ler, é prática. Quando ela não lê, é simbologia pura. A simbologia não funciona. Ela precisa entregar na prática. Então, cara, essa passagem sua lá é entregar a vida para a cidade. Deus é maravilhoso, assim. Eu fiz coisas na minha vida que eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, não tem nada de especial, nada, de verdade, eu não acho que eu tenho nada, que eu sou melhor do que alguém, mas Deus fez coisas na minha vida maravilhosas, sabe? Legal. Eu tive como oportunidade, uma coisa que eu me orgulho muito também, de conseguir durante a Copa do Mundo trazer a seleção da França para ficar em Ribeirão Preto. Puxa, né? vida é verdade. Seleção da França é uma seleção riquíssima, nobre, campeã do mundo, nobre. de um país que pode-se falar que eles são metidos, enjoados, porque eles não gostam nem que fala inglês, eles é o francês, eles são um povo bonito, é um povo exigente, né? E assim, eu sem falar francês, eu fui pra França, eu recebi eles aqui, e eu consegui convencer, porque a seleção rica, campeã do mundo, ela poderia pegar e falar assim, Brasil, quais são os melhores 10 resorts do Brasil, os melhores hotéis, os melhores lugares? São esses aqui. Quais são os mais caros, os melhores, os que vai te dar a melhor condição? Tá, escolher qual desses 10 lhe agrada mais e vou ficar nesse hotel. E eu convenci os caras a ficar aqui em Ribeirão. Eu ganhei de São Paulo, do Rio, de Maceió, blá, blá, blá. Eu ganhei de todas as cidades. Vendeu a cidade. Eu vendi Ribeirão e sem dinheiro, porque não foi me dado orçamento. Eu ia para Paris, eu passava vaquinha para os empresários de Ribeirão, me ajuda a ir para Paris falar com os franceses. Que eu vou trazer os franceses. Eu ia nos restaurantes e falava, vou receber a turma aqui, vocês me pagam o jantar aqui? Você me recebe? Então eu consegui convencer os caras a ficar em Ribeirão, cara. Legal. Cara. Ganhando das cidades grandes, os maiores resorts, o cara ficou aqui em Ribeirão Preto. Cara, você vê como que, assim, faz a diferença. Eu sou assim, eu sou muito adepto a esse entendimento. Quando a gente tem o brilho de Cristo na vida, faz a diferença, né? O quanto a cidade foi abençoada com a seleção francesa, os empresários locais, porque aí veio mídia nacional, internacional, veio outras pessoas que somaram na estadia, né? Lotando os hotéis, veio a própria cidade consumir naquele ambiente. Então, assim, quando tem a luz de Cristo, cara, faz a diferença. E é verdade, eu me lembro que Portugal, se eu não me engano, ficou em Campinas, não é? Então, e aqui, cara... No Royal Palm Plaza, lá em Campinas. Lá em Royal Palm Plaza, super exatamente. Hotel, em Campinas, Rosinha lá. muito mais próximo de São Paulo. E a França ficou em Ribeirão Preto. Onde a França ficou aqui? Lá no JP. Você tá brincando? É um hotel da década de 80. Ô, Daniel, parabéns. Conseguiu. JP, nada contra, eu sou fã do JP. O JP, se eu não me engano, tinha 2 hotéis ali, né? Mas o JP ganhou dos hotéis da Bahia. Era o Black dos Stream, hotéis, não é? Dos Black hotéis. Stream e não, JP. Ali é o Stream ali Stream no Palace? centro. O Stream Palace e o JP aqui na Anhanguera. Na rodovia. Ah, sim. Mas também não é, tá ali. Mas ele ganhou dos hotéis da Bahia, dos Clube Med da vida, dos grandes resorts internacionais, né? Cara, isso foi a sua venda. Essa foi uma super venda. Essa é a sua venda, cara. Então, assim, o empreendedor tem que acreditar e fazer, e Deus vai honrar.
Se você acreditar, se você for, a gente ouve você falando, você tá me vendendo de novo. Eu tô quase vendo a seleção francesa chegando aqui em algum dia. Porque você acreditou nisso. Fui lá na França, falei e tal. Mas foi Deus. Venci as barreiras. Deus ajudou. Assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então eu falo, faça a sua parte e o resto Deus fará, né? Ele fará. Então assim, eu sempre faço a minha parte, procuro fazer a minha parte. Eu sou falho, sou humano, reconheço meus erros, não sou 100% o tempo todo, mas eu vejo que Deus ajuda demais. Eu estudava engenharia, formei em engenharia e tinha muito medo do dia que eu me formasse eu ia ter emprego. Será que economia? Porque assim, meu pai me pagou. Meu pai é professor de escola, minha mãe é professora de escola lá em Franca. Nunca fui rico, mas nunca me faltou nada. E assim, ele pagou minha faculdade, ele me deu lugar para morar, ele me deu carro. Eu sempre levei uma vida rica, sem ser rico. Mas soube lidar mas levei com uma isso. vida rica. E assim, eu falava assim, será que é a hora que eu formar? Porque eu falei assim, o dia que eu formar é por minha conta. Até o dia de eu formar, eu vou na conta do meu pai. O dia que eu formar, eu vou falar, pai, muito obrigado. E eu vou tomar, mas será que eu vou dar conta? Como é que foi, Ribeirão? Você é francano e tal? Eu passei na faculdade aqui, né? Você estudou aqui? Mudei pra Ribeirão fazer faculdade. Você estudou aqui? Mudei pra Ribeirão sem engenharia? Conhecer ninguém, engenharia Moura Lacerda. Era famoso. Mudei pra Ribeirão sem conhecer ninguém e fiz a minha vida aqui, né? E depois sem patrocínio disso, né? De conhecer pessoas, de abrir portas. Porque assim, eu mudei pra Ribeirão e eu vim sozinho, morei em República. Legal. E aí construí toda a minha vida. Essa é uma coisa que eu me orgulho. Eu construí a minha vida. Tem uma passagem na Câmara que foi feita. A Câmara fez uma sessão pra mim, mas essa história é longa. A gente conta outro dia. Vamos pensar na reta final. Mas aí só pra completar essa história, aí eu vim pra Ribeirão Preto e estudei e falei, será que o dia que eu formar eu vou ter emprego, né? E aí na minha formatura, no dia da minha colação de grau que aconteceu na Câmara Municipal, depois teve uma festa e tal, mas no dia da colação veio um amigo de São Carlos, que era rotariano, ele veio na minha formatura e lá na minha formatura, eu colando no grau lá, não sei o que, a hora que saiu, ele falou assim, eu vim aqui para te fazer um convite. Olha isso. Para você mudar para São Carlos e trabalhar na minha empresa. É Deus. Já arrumei minha primeira emprego ali, eu fiz minha pós-graduação na Federal de São Carlos. Na UFSCar. Na Federal de São Carlos. O medo se transformou em resultado. Deus falando pra você, ó, esse medo seu, esquece, eu vou matar ele no primeiro dia da formatura. Aí lá, rapidíssimo, eu fiz minha pós-graduação, aproveitei, morei lá em São Carlos um período, mas minha namorada continuava aqui em Ribeirão Preto, e eu peguei os 2 sócios da empresa, depois de um tempo, separaram a empresa, me ofereceram a sociedade, eu não tinha condição de virar sócio, meu pai falou, quer que eu te ajude? Eu falei, não, pai, não é isso aí, e voltei para Ribeirão, e voltei desempregado. E aí já, chegando em Ribeirão, toca meu telefone. Você não quer vir trabalhar na nossa empresa? Nós somos uma empresa de serviço, queremos virar construtora. E você não quer vir tocar isso? Fui para lá, montei o departamento de engenharia, virei diretor de engenharia, eu virei diretor comercial e aí começa a minha história no comercial. Dali, toca meu telefone, vem para a prefeitura, quer ser do superintendente da ERP? Olha isso. Do DAERP. Quer ser secretário de turismo? Volto pro DAERP. Quando saio do DAERP, sou convidado para ir para a mídia, para trabalhar para o grupo do Shine, onde eu tive a oportunidade de ser diretor comercial primeiro, aí assumi como diretor executivo a Band de Santos, depois assumi como diretor executivo o SBT lá em São José dos Campos, que é onde eu morei um período também, Vale do Paraíba riquíssimo, o maravilhoso. SBT no Vale do Paraíba é gigante. Depois tive a oportunidade de assumir a cultura em Araçatuba, com a Rádio Nova Brasil, e a cultura lá em Araçatuba. Cidade natal do Chaim. Depois voltei, ele nasceu no Líbano, mas a primeira cidade dele no Brasil. Né? Depois vim para Ribeirão Preto, onde tive a oportunidade de assumir a Tati aqui, que é a Rádio Difusora, a Rádio Nova Brasil, a Rádio 79, a TV Tati, mais o Portal Tati. E aí, em fevereiro desse ano, chegam para mim de belo dia, porque eles sempre fazem essas mudanças, né? Foi quando eu te conheci. Eu já estava na Igreja Voz, mas estava... depois fui para Santos, depois fui para São José, e aí então não estava tanto ali. E aí um dia, que eles sempre fazem essas mudanças. Aí chega um belo dia e fala, é hora de mudança de novo. Amanhã vem uma pessoa nova para o seu lugar aqui e nós não sabemos para onde você vai ainda. Empresa grande assim. Deixa eu só fazer um ponto aqui para os nossos amigos que estão ouvindo a gente. É importante sobre o movimento. Não, se você viu, ele levou 5 minutos para contar as transições. As transições na vida de um empreendedor, elas precisam ser comuns.
Se você não está pronto para transicionar, você tem que sair fora dessa vida e ir lá e assinar sua carteira de trabalho. E todas as vezes que transiciona com grandes desafios. E você percebe que ele saiu daqui para ali sempre crescendo, sempre crescendo. Então, não é fácil. Porque quem está ouvindo fala assim, também foi trabalhar na Tati, na Band, no SBT, no Grupo X, no Grupo Y. Isso é fácil. Com dinheiro no bolso, todo mundo resolve. Não resolve. Dinheiro não é a solução de tudo. Pelo contrário, a Bíblia diz que dinheiro é a raiz de amargura. E ela se torna a raiz de amargura quando as pessoas não sabem lidar com ele. Às vezes, Deus fecha a porta na vida de alguém porque ele não sabe lidar com o dinheiro. E aí ele passa a ser raiz de amargura. Mas você percebe que o desafio e a energia que ele conta, tipo, transicionei, virei, fui, e aí chegou em fevereiro. E dinheiro não é a felicidade, não é o dinheiro que vai fazer a felicidade. Tem muita gente, e eu relaciono com gente muito grande em dinheiro, né? De relacionamentos aí eu tenho muito grandes. E assim, você vê muita gente infeliz com dinheiro. E você vê gente muito feliz sem dinheiro. Eu sou engenheiro civil, fiz prédio no Botânico, eu tinha meus pedreirinhos lá que iam embora de bicicleta, sexta-feira eu fazia o vale deles, tem que dar dinheiro toda semana. Você dá o dinheiro pro cara, ele pegava a bicicletinha dele, feliz, comprava um pouquinho de carne lá, uma cervejinha, fazia o churrasquinho dele lá e era feliz. Você sabe que esse é um propósito do CRI, né? Atingir as pessoas que estão empreendendo, os profissionais liberais que não estão felizes, que estão precisando de preencher um vazio. Né? E às vezes eles têm a resistência de olhar aqui para a igreja e falar assim, eu na igreja? A igreja não vai saber lidar comigo. A igreja sabe, não sabe lidar com... É muito mais do que dinheiro. E a felicidade, ela não é só felicidade, porque só a felicidade também, mas é muito mais do que tudo isso. E eu vou te falar, é na igreja que você vai encontrar é incrível o suporte para que você consiga passar por essas transições ou se manter. Eu me lembro, você falando isso, do dia que o pastor Wilson me ligou e me convidou para o café, que era com ele. E ele falou exatamente isso. Ele falou que é uma pessoa que está precisando de um apoio. E o pastor Wilson tem um apoio espiritual. E aí ele queria de nós do CRI, porque ele me convidou a mim, mas era o CRI, para falar para ele as experiências dessa transição. Lembra que a gente contou, a gente compartilhou um pouco das experiências, só que a igreja dá um apoio espiritual. E as pessoas não podem resistir a isso. E eu preciso disso toda semana. Eu vou domingo na igreja, para me energizar, para que eu consiga recarregar minha bateriazinha. E assim, o dia que eu não vou, eu sinto falta. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fala isso. Às vezes a gente tá falando, vou para energizar. Putz, esse cara aqui tá com umas palavras que não é comum, não. É comum. O apóstolo Paulo fala assim, o evangelho é poder de Deus. Então, poder é dínamo, é energia. Né? E também, esse mesmo apóstolo, ele fala o seguinte, o evangelho para alguns é loucura, né? Para mim é poder de Deus. Ele sai do ambiente daqueles que acham que o evangelho é loucura, esse Daniel, você é maluco, esse Esdras é maluco, a Mayra é maluca, para se transformar em energia. Poder, dínamo, power. Para aí, que legal, né? Toda semana vamos lá buscar energia. Carregar a bateriazinha, a energia para aguentar aquela semana. E é muito legal, quando eu chego lá, escuto o pastor Wilson falando, eu saio de lá diferente. Eu saio de lá porque você chega, às vezes você já chega no final da semana, a energia já diminuiu. Ô, pastor Wilson, a gente vai trazer o senhor aqui um dia, viu? Fica se preparando aí. Mas eu não sou empreendedor, o senhor é um dos maiores, o senhor empreende no reino de Deus. Empreende no reino. E assim, as pessoas buscam no final de semana, elas vão buscar isso em algum lugar. E às vezes ela vai buscar na bebida, às vezes ela vai buscar... E você sabe que tem uma frase muito importante, outra dica aí que eu quero dar para vocês. Às vezes a gente precisa separar das pessoas. Tem pessoas que não te agregam. Escolha, né? Sabe? Você tem que escolher os seus amigos, você tem que escolher com quem você anda. Tem uma frase que eu aprendi para criança, né? Porque todo mundo que cuida de criança fala assim, olha com quem os seus filhos se relacionam. Olhem, porque o seu filho é reflexo dos 5 amigos dele. Então você vai ver ali. Tem aquela frase popular que fala, diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então se você anda com bandido, você é bandido. Se você anda com drogado, você é drogado. Porque não vem falar, não tem como. Todos os amigos, o pai que olha o filho fala, pô, os amigos dele tudo usando droga, não sei o quê. Seu filho está escondendo, está usando também. Legal. Mas isso vale para nós aqui no mundo empreendedor. É muito bom e importante a gente fazer as escolhas certas. Vou conectar das escolhas.
conta um pouco para nós dessa escolha que você fez de trazer o Summit para o Brasil. Isso é fantástico. Isso foi o pastor Emerson de Franca, que é um amigo da época que eu morava em Franca, então um amigo de longa data. Ele trouxe o Summit, ele levou o Summit para Bauru, depois ele levou o Summit para Franca, e aí ele me procurou e falou, Tanielson, tem? E eu nunca tinha escutado falar do Summit. O que é o Summit? E ele falou, tem um negócio aí que chama Global Ship Summit. Eu falei, o que é isso? O que é esse negócio? E ele falou, não, é o maior evento de liderança do mundo. Que legal. E esse evento acontece nos Estados Unidos uma vez por ano, tem 55 línguas, vai gente do mundo inteiro, aquele centro de eventos enorme, tem os videozinhos, você olha aquela coisa de louco. E quem são os palestrantes? Os maiores palestrantes de liderança. Então, assim, é Condoleezza Rice, que foi chefe de governo americana, é o CEO da Intel, é o CEO de grandes, é general do exército que foi pra guerra. Como é que você convence um batalhão e ir pra guerra, cara? Você vê como é que Deus também faz suas escolhas? Se isso vem para um fraco, para uma pessoa que não tem a energia de Deus na vida, sabe o que ele fala? O maior do mundo? Não, é muita coisa para mim, não vou dar conta disso não. Se abraçou. Não, a hora que ele falou o maior do mundo, aí que eu fiquei... então é esse que eu quero. Esse é nato, empreendedor nato. O que é isso? Me mostra. Tanto é que nós somos a Guarulhos a semana passada a receber já o treinamento. Ai, que legal. Nós assinamos o contrato para representar aqui em Ribeirão Preto o Summit. E é um ambiente cristão. E é um ambiente cristão. E é muito legal porque esses grandes líderes, eles passam para os empresários como eles administram, como eles tomam conta das empresas, lideram as pessoas, mas com Deus. Isso. Então isso é muito legal. E essa pegada, porque o leadership, ele acontece muito em igrejas, e o que eu levei lá para a organização, para o pessoal lá em Guarulhos, eu falei, nós queremos trazer empresários, trazer pessoas para a igreja, e não... Isso a igreja, o pastor está fazendo muito bem lá já. Não é a minha missão falar com quem já tem. Eu quero falar com aqueles que não estão ainda na igreja. Eu quero trazer os empresários. Isso. Porque eu vi, cada vez eu tenho mais certeza disso, que nas grandes negociações, nas grandes empresas, nos grandes negócios, hoje, essa inteligência espiritual, vamos falar assim, ela já está ali nas mesas de negociação. Então, mostrar isso para as pessoas. E é muito legal, eu até dei esse exemplo para o pastor Esdras, quando eu falo que o CEO da Intel, que é uma das maiores empresas do mundo, ele fala que dos dias úteis, dos 5 dias úteis dele, ele tira um dia para orar e para falar com seus funcionários sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida. É isso. Isso é misturar o secular com o sagrado, né? O secular com o sagrado, ele tem que estar junto. A gente tem que acreditar que isso não é separado. Isso é junto. É Cristo que transforma. Se você pegar as regras de compliance de uma grande empresa, você vai ver que o compliance é basicamente princípios que nós vivemos todos os dias no Evangelho. Então, assim, o Evangelho não pode estar separado do secular. Ele tem que estar junto. É óbvio que tem uma palavrinha que chama equilíbrio. Nós não podemos perder o equilíbrio. Perfeito. Se você desequilibrar para um lado ou para o outro, vai dar ruim. Equilíbrio é fundamental em tudo. Para andar, você precisa de equilíbrio. Em tudo em excesso é ruim. Muito dinheiro é ruim. Muito trabalho é ruim. Muito tudo é ruim. Tem que ter equilíbrio. O equilíbrio. É isso. Estamos partindo para o final, né? Que pena. Nossa, mas 5 minutos. A Mayra tem uma pergunta para você. Tem algum versículo, alguma passagem que te marcou, que foi mais marcante nessa tua trajetória, que te vem à mente? Algo que foi inspirador da Bíblia para sua vida? Olha, tenho muitos, e assim, eu tenho muitas passagens importantes, como eu falei, Deus sempre me guiou, eu olho para trás e falo, sempre olho tudo e falo que eu não fiz, como eu fiz isso, como que isso aconteceu, né? E aí eu contei que em fevereiro houve essa transição, eu resolvi sair e de repente apareceu um jornal para mim
Você quer ser o nosso diretor comercial, você quer virar sócio de um jornal, hoje o jornal já está aí com um sucesso muito legal, nosso Fala jornal, o nome do jornal. Jornal Ribeirão, Jornal Ribeirão, impresso e digital, Isso. então nós estamos fazendo um jornal sensacional. Isso. Montei um grupo de negócio que é o BHB, Isso. o B-Hub, que agora virou BHB, que já está virando internacional, então um negócio muito legal que já está indo... Já está indo em muitos lugares. Mas independente de qualquer coisa, eu acho que assim, você falar a Bíblia que fica aberta na minha casa é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então esse é a página da Bíblia que fica aberta lá. Aberta e lida. Aberta, lida e vivida. Sabe o que eu vejo, Tanielson? Um coração grato. Eu vejo que você tem um coração grato. Porque você transpira isso, né? A gratidão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vai deitar em verdes pastos, e Deus vai ter sempre te sustentando. Cara, foi um prazer te ter aqui. Não dá vontade de Dá suas redes sociais aí pra galera, que tem os arrobas. Danielson Campos, com T, né? Eu falo que é uma estratégia de marketing que meu pai fez, falando, pô, o nome diferente. No começo, Daniel, como é que é? Vira Antoniel, Janiel, tudo. Mas a hora que aprende Danielson, não esquece mais. Então, com @Danielson Campos, tá aí, tem Facebook, tem Instagram. O Jornal Ribeirão, que é o nosso jornal hoje, que está à disposição da igreja, à disposição do reino, à disposição de todos vocês, empresários. Maravilha. E o BHB, que tá aí também, é um sucesso, que junta tudo isso, faz os eventos, é um lead aí diferente aí nosso para os empresários. Sim. Então, o BHB global. Anote esses arrobas, eu vou deixar aqui. Esse podcast vai ser publicado no YouTube oficial da Igreja Voz, Igreja Voz Online, YouTube da Igreja Voz, anote aí, Igreja Voz Online. Lá você vai ter na íntegra essa conversa para indicar, para fazer enviar para o seu amigo. E também nas redes sociais da igreja e na rede social do CRI, @CRI-Voz. E não perca os outros episódios desse podcast, Pode Crer, e acompanhe a Igreja Voz também nas redes sociais. Danielson. Até mais, gente. Prazer muito grande, meu viu? querido. Estou à disposição de todos vocês. Deus abençoe aí. você. Amém, amém. Muito obrigado.